Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o nosso segundo encontro com os candidatos. Iniciaremos agora com a Kellen Piccoli, que é candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Kellen, seja bem-vinda à CIT, Associação A Casa dos Empresários. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar o nosso encontro aqui hoje. Nós estamos gravando o encontro, ele será disponibilizado no YouTube assim que a gente encerrar as 4 entrevistas do dia hoje para divulgação. O encontro é dividido em 2 etapas. Na primeira, você terá 15 minutos para se apresentar, para falar um pouco sobre o que te trouxe até aqui, quais são os seus planos na política, e por que você resolveu entrar para a política, já que você é uma candidata nova na política, né? Na segunda parte do nosso programa, a gente vai fazer algumas perguntas a você, enviadas pelos associados e do público que está aqui presente. Então, você terá também 15 minutos para essas perguntas. Se eventualmente não houver 15 minutos de perguntas, o tempo retorna para você continuar. Então, iniciando os primeiros 15 minutos para você fazer a sua apresentação e para falar um pouquinho sobre os seus planos como deputada federal. Seja bem-vinda novamente, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento a CIT, a mesa diretora, principalmente a senhora. Para mim é uma oportunidade muito importante. É minha primeira candidatura, como foi falado. O meu partido também é um partido pouco difundido aqui no interior do Paraná, embora muita gente conheça algumas personalidades do Partido Novo. E eu também não sou uma pessoa tão atuante no meio público. Meu nome é Kellen Piccoli, sou natural de 2 vizinhos no sudoeste do Paraná, não muito distante daqui, e uma cidade que tem embora seja relativamente menor do que Toledo, é uma cidade com uma economia muito parecida com Toledo, gira em torno do varejo, gira em torno de serviços e principalmente da agropecuária e agricultura. Eu tenho 31 anos, sou formada em sistemas de informação, eu já trabalho na iniciativa privada desde os 14 anos, eu comecei a trabalhar na 8ª série, fazia de tudo um pouco, e no ensino médio passei para estudar à noite e consegui, mesmo estudando à noite, trabalhando o dia todo, consegui uma bolsa de estudos e cursei sistemas de informação. Graças à indicação de professores, eu já comecei a trabalhar no primeiro ano de graduação e com serviços de TI, prestação de suporte. E no terceiro ano eu fui para a área de infraestrutura, que é uma área majoritariamente masculina, bem masculina mesmo, mas com muito respeito, com muito esforço e ajuda tanto dos colegas e de estudo mesmo, eu consegui me destacar, me tornei líder nas áreas onde eu participei, e graças a isso também, por indicação de um colega, que atualmente ele mora em Toledo, ele me trouxe para Toledo para ser gestora de TI, onde eu estou há mais de 5 anos. Eu sou, além da formação em sistemas, eu sou certificada em gerenciamento de serviços, tenho especialização em banco de dados, especialização em indústria 4.0, tecnologias emergentes, tenho um MBA em gestão, e durante a pandemia eu criei uma startup que foi top 30 no FIAP-UAM, uma universidade de tecnologia e de administração, uma das maiores do país. O que me trouxe para o Novo, para a política, foi a paixão que eu tenho pelo liberalismo. Eu conheço o liberalismo desde a graduação, leio Ayn Rand, gosto muito de Thomas Sowell, e aí conhecer o Partido Novo, que é o único partido realmente liberal que a gente tem no Brasil, foi uma grata satisfação. Eu acompanho o partido há bastante tempo, mas iniciei o meu processo de filiação apenas em 2021. Foi aí que eu recebi um e-mail convidando para o processo seletivo. Para quem não sabe, o Partido Novo ele faz um processo de contratação dos seus candidatos. Assim como vocês, gestores, fazem nas suas empresas quando vocês vão contratar qualquer colaborador. E um político nada mais é do que um funcionário público, né? Não é mesmo? A gente faz um processo, a gente faz um curso bem extenso mesmo, bem puxado, de ciência política, economia, políticas públicas, legislação, para ser capacitado para entrar lá e fazer a diferença. Depois do processo seletivo, depois do curso, a gente faz uma prova, como se fosse uma avaliação mesmo, um vestibular,
para só então passar por uma entrevista como diretório nacional. São 2 pessoas que ficam ali fazendo uma espécie de sabatina contigo, para conhecer se você tem vieses, os mesmos vieses do partido, vieses liberais, de liberdade, realmente do indivíduo e de economia. Passado isso, se o postulante, a gente chama de postulante, ele passar nesse processo seletivo, entra um processo de validação de ficha limpa. O candidato do Novo, ele precisa ser ficha limpa, não só na área política. Tanto é que a maioria dos nossos deputados, hoje são 8 deputados eleitos, apenas um, se eu não estou enganado, já tinha uma vida política. O resto, tudo veio, são professores, empreendedores, enfim. A gente passa por esse processo de validação de ficha limpa. O TSE, quando você registra a candidatura, ele pede algumas certidões, são acho que 3, 4, 5, enfim. O Partido Novo pede o dobro. Eles pedem realmente a tua capivara inteira para garantir que você é realmente ficha limpa, que você é um candidato, um cidadão de bem. Eu passei por todo esse processo seletivo e hoje eu sou a única mulher no interior do Paraná, oeste, sudoeste e até a região ali do norte, a única mulher candidata. E uma das minhas muitas perguntas que me fazem, e eu sempre discuto isso com as minhas amigas, com colegas de trabalho, é que a mulher ela não precisa de cota e imposição para participar da política. Eu não precisei de cota na área de TI, eu não precisei de cota para me qualificar e estar aqui hoje. Eu acho que meritocracia é muito importante, tanto no trabalho quanto em qualquer lugar. E não acredito na história de que mulher vota em mulher porque é mulher. Mulher e homem vota em profissional decente e qualificado. Eu estou aqui hoje e eu posso dizer para vocês, levem para os seus colegas, para os seus colaboradores, família, amigos, que eu e meus colegas do Partido Novo somos realmente a renovação que o Brasil precisa. Somos candidatos diferenciados. Eu tenho um histórico na iniciativa privada, na área de gestão e na área de tecnologia. Todos vocês hoje sabem o que a TI, principalmente essa transformação digital que a gente passou durante a pandemia, representa e que há necessidade do Brasil, um país extremamente burocrático, além de sem falar dos altos impostos. O que me trouxe para a política foi a necessidade de partir para a ação realmente. Apenas reclamar e postar textão na internet ou nos círculos de amizade que a gente tem não é o suficiente. Quem gosta de política está lá e muitas vezes atrapalhando quem está querendo construir, quem está querendo fazer o diferencial. As minhas pautas, vou começar pelas mais gerais e que eu acredito que é o interesse realmente de uma associação que pensa em economia, que pensa em crescimento da cidade, da região. E Toledo é realmente uma potência, não só no agronegócio, mas em transformação de tecnologia também, que é a área a qual eu tenho grande paixão e vivo isso todo dia. Liberdade econômica é necessário, desburocratização do Estado é muito necessário. Nós precisamos de poucas e boas leis. Eu não sei se vocês sabem, mas por dia, fazendo a média, são apresentados no Legislativo Federal pelo menos 500 leis, todo dia. Ninguém lê tudo, nem tudo passa, nem tudo vai para o plenário. E cada lei, assim, bom, a plaquinha lá é obrigado a ler. Ninguém sabe que ali é plaquinha, o Estado tem que ali regular que é plaquinha. Esse tipo de desburocratização é necessário porque nem todo mundo coloca todas as plaquinhas que precisa, nem todo mundo lembra de escriturar tudo que precisa. Implantando sistemas em TI, eu implantei centenas de empresas, ERPs, CRMs, sistemas de gestão industrial, implantei centenas e dei manutenção para milhares de empresas. Foram 8 anos em suporte de TI até me transformar em gestora numa única empresa. E foi realmente, eu digo que conhecer contabilidade e conhecer de sistema de gestão foi uma das coisas que mais me deixou revoltada, porque é tanta burocracia e não tem como acompanhar tudo, não tem. Se você juntar todas as legislações brasileiras só de ICMS, e eu acredito que vocês conheçam todas as siglinhas que a gente tem aí, CSL, IR, IPVA, IPTU, enfim, só de ICMS já dá o peso de um elefante adulto. Ninguém lê tudo. Enquanto as empresas estão se preocupando em ler todos os subsídios, ler todos os benefícios fiscais, escriturar tudo, elas estão deixando de empreender mais e transformar e evoluir em tecnologia e melhorar os seus serviços e sua
Atendimento ao público. Quando você desburocratiza e você traz liberdade econômica e estabilidade para o mercado trabalhar, você pode abrir mais concorrência, isso é bom, porque a concorrência gera uma transformação e uma evolução. Você diminui o preço para o consumidor e mais opções. A gente tem um problema no Brasil, que é o protecionismo. O nosso sistema capitalista é de compadrio. E as empresas estatais, elas também tiram a possibilidade de você ter a competição, né, a competição da economia. Então, é um viés liberal, do novo, que é liberal, e é o meu também. Você traz a privatização, a desburocratização do Estado e um sistema jurídico que realmente traga tranquilidade para o empreendedor e para o cidadão. A gente precisa urgentemente de uma reforma administrativa. A gente teve agora algumas tentativas, mas sempre tem... mas aí tem que deixar esse lado. Não. O cidadão, já diz a Constituição, e o cidadão, o indivíduo, ele é a única minoria que deve ser pensada, mas todo indivíduo é igual. O sol nasceu para todos. A gente realmente precisa de alguns programas de economia para fazer o cidadão sair do básico, sair da pobreza e crescer, mas, no geral, todo cidadão é igual. Um político, um jurista, ele não é diferente da gente que está trabalhando aqui todo dia, pagando financiamento, pagando aluguel, pagando empréstimo e assim por diante. Então, essa reforma administrativa também é um ponto importante. Reforma no Código Penal, reforma no Código do Processo Penal, prisão em segunda instância, sim, sem foro privilegiado também, porque quem é um político diferente de um cidadão para não passar pela mesma situação? Falei aí de algumas generalizações. Eu sempre fui e não gosto de ser CLT. Eu acredito que a gente precisa de outras opções de contrato de trabalho entre patrão e empregado. É ridículo o governo dizer que eu tenho que fazer no mínimo uma hora de almoço. É ridículo o governo dizer que eu não posso investir o meu dinheiro como eu quero e eu sou obrigado a investir em FGTS. E pior ainda, é o colaborador achar que o patrão é o carrasco, que está querendo tirar o couro. Quem é empresário hoje, provavelmente em algum momento já foi colaborador e talvez, ou já conhece alguém que pensa que o patrão é ruim. Mas ninguém faz a conta, e a gente não aprende na escola a fazer conta sobre a carga tributária que uma folha de pagamento tem, a dificuldade que é contratar. Salário mínimo já foi provado, isso já foi provado de várias formas, em várias literaturas, e principalmente pela escola austríaca, que salário mínimo é ruim. Eu não estaria aqui hoje se o meu primeiro e o meu segundo patrão tivessem me pagado salário mínimo. Eu não comecei a trabalhar com salário mínimo. Outras pautas, e são pautas que me brilham os olhos, são a educação básica, técnica e profissionalizante. A gente estava falando ali fora, né? Eu como gestora na área de TI, e olha que é uma área muito... Hoje tem muito profissional bem preparado, sim, mas a gente tem muita dificuldade em contratar. E as nossas crianças, elas aprendem, e eu aprendi na escola sobre células eucariontes e procariontes. Eu sou de exatas, eu não preciso conhecer biologia a fundo. Na graduação você pode aprender isso. Só que eu não aprendi sistema econômico, sistema bancário, não aprendi legislação. Até não ter feito o curso ou não ter me preparado, eu não conhecia a legislação eleitoral, a legislação de ICMS. E tem muita gente que chega na graduação e se forma, inclusive, em contabilidade e não conhece juro composto. Aí vai financiar e depois reclama ou vai atrás de um advogado procurar a amortização de juro. Não fez a conta antes, não aprendeu e não é qualquer um que ensina. O meu esposo está me acompanhando aqui, eu conheci ele aqui em Toledo e eu digo que eu faço com ele o terceiro turno. Ele é agricultor. Nos finais de semana... eu me tornei também uma agricultora, ajudo bastante ele e o agronegócio. Meus pais são avicultores. O agronegócio tão importante para o nosso estado, representando 35% do PIB. É uma outra pauta. É difícil não ter um candidato aqui do Paraná que não tenha uma pauta pelo agronegócio. Eu acredito muito que o agro é importante. A pandemia... Eu trabalho numa indústria do agronegócio. Durante a pandemia, graças a Deus, eu não precisei ficar trancada em casa. Acredito que a pandemia, falando aí também de educação, foi um dos maiores responsáveis pela diferença que a gente vai ver, já está vendo e vai ver ao longo do tempo na educação. Mas, durante a pandemia, o agro sustentou, e já sustenta o PIB brasileiro há 20 anos.
Só que o agro, diferentemente do que muita gente pensa, diferente do protecionismo da época de Vargas e alguns outros gestores do executivo, já não é mais tão abençoado, digamos assim, pelo governo. Percebeu que havia necessidade de liberdade, só que o agro não enfrenta a liberdade. Eu vejo isso diariamente com amigos agricultores, amigos pecuaristas, a dificuldade em adquirir tecnologia, os lobbies que muitas empresas fazem lá no Legislativo, principalmente no Congresso Nacional, para manter-se algumas regras. A carne fraca veio em cima de lobby que queria regular a nível nacional o que muitas empresas, principalmente da pecuária, indústrias, né, de pecuária tinha. Então, a gente precisa de liberdade econômica também para o agronegócio. Liberdade e trazer a universidade para perto, porque não é fácil uma universidade levar um pesquisador, você está pagando lá a bolsa de um doutorando, ele não pode ir até uma indústria, por exemplo, uma Prate, e fazer farmacêutica, mas é um exemplo, e fazer uma pesquisa ali junto. Isso tem que ser regulado e demora muito. A gente precisa de trazer a universidade e as empresas de pesquisa para perto para melhorar o pequeno e o grande agricultor. Eu acho que está terminando o meu tempo, eu gostaria de agradecer. Ufa, Kelly. Respira. A Kelly trouxe um monte de informações aqui para nós, um tempo muito bem aproveitado. Eu acho que ainda bem que está gravado, vai dar para a gente assistir e prestar bastante atenção. Kelly, um dos objetivos também desses nossos encontros é a gente criar um canal institucional da associação com o candidato, para que, uma vez eleito, a gente consiga depois ter um contato institucional e realmente acompanhar todas essas pautas. Você trouxe aqui para nós uma série de informações, a gente percebe que você tem um preparo bastante grande, você realmente se preparou para entrar para a política, você estudou. Vejo que encontrará dificuldades que o seu partido ainda como o próprio nome diz, bastante novo. O nosso modelo político também, você não falou da reforma política, mas ele é extremamente truncado e cria, inclusive, dificuldades para que políticos que têm esse perfil consigam viabilizar, consigam chegar. Mas é um caminho que precisa ser percorrido. Então, a intenção também é a gente criar esse canal institucional e continuar mantendo contato mesmo depois. Como você disse, nós representamos empresários, somos mais de 4.400 associados, temos pautas muito próximas dessas que você comentou, com relação à liberdade econômica, com relação a criar condições de trabalho para o nosso associado. Essa questão da CLT, sim, é um entrave, porque ela cria uma proteção, de certa forma, hoje desnecessária, talvez para algumas categorias ainda faça sentido, mas para a grande maioria há uma relação muito aberta entre profissionais e patrões, e o que se estabelece em contrato de trabalho, o que é combinado ali naquele momento, depois deixa de valer, cai por terra e são outras as regras. Aquilo que você combinou e que você assinou não deixa de valer. Mas, enfim, então, fica aqui o convite para que, se eleita, você volte a conversar conosco e a gente crie esse canal institucional. Vou abrir, então, agora para as perguntas, né? O Cris, a primeira pergunta. Por favor, Cris, fique à vontade para conversar com a Kelly. Pelo menos a gente deu um tempinho para ela respirar, recuperar o fôlego aqui. Oi, Kelly, bom dia. Seja bem-vinda, tá? Dentro dessa sua fala sobre as reformas, a reforma administrativa, tributária e fiscal é necessária, porque o sistema tributário atua dificultando o crescimento econômico do país, eleva o custos das empresas, prejudica a competitividade e penaliza os investimentos. Qual é a sua opinião sobre o assunto e de que forma pretende trabalhar em prol dessas reformas? Gostaria de puxar o gancho aqui, não deu tempo de falar, mas o fato da carga tributária, até o mês 5, a gente já tinha investido no governo, pago impostos, de 1 trilhão. E em poucos segundos ali isso já subiu. O Brasil ele é muito protecionista, como eu falei antes, ele subsidia muitos setores e quem paga essa conta são outros setores. Esse tipo de benefício não deveria acontecer. Você realmente tem que trazer, todo indivíduo é igual, toda empresa deveria ter as mesmas oportunidades. Hoje a gente tem essa carga tributária majoritariamente para pagar um sistema, né,
os cargos públicos, principalmente os cargos altos, né? Então a gente precisa realmente de uma reforma que deixe todo mundo muito semelhante, reduza a carga tributária. Hoje tem alguns candidatos à eleição do executivo que colocam a taxação de dividendos e taxação de grandes fortunas. Eu sou totalmente contra, porque quando você taxa alguém que é rico, ele sai muito fácil daqui. Quem que paga a conta? A gente vê a Argentina, quem paga a conta é a classe média e a classe média baixa. Hoje, quem ganha R$3.000 por mês, paga exatamente 50% em tributos. Sobra R$1.500 para viver. Quem vive hoje com R$1.500 e com família, querendo melhorar a educação dos seus filhos? Então, reforma administrativa para poder apertar o cinto, reduzir a conta. Reforma administrativa para diminuir a burocracia de escriturações, a dificuldade de escriturar, reduzir os impostos. A gente tem vários projetos de unificação de impostos. A melhor, não é a ideal, né, mas a melhor é do Senado. A gente precisa correr com isso. Não é uma pauta você tirar esses benefícios fiscais. Por exemplo, a área de TI, ela tem um subsídio em folha de pagamento, se eu não estou enganado, mas outras áreas não têm. Então, aí, essa diferenciação de carga tributária faz muitas vezes os empreendedores não focarem em negócios que eles realmente desejam ou achar brechas aí, NCM, Inkenai, para poder. Só que esse tempo que ele está achando ele poderia estar pensando em melhorias. Tem um candidato eleito, na verdade, o Gilson Marques, de Santa Catarina, que ele fala que imposto é roubo e que sonegação é legítima defesa. Porque, assim, é forte isso, eu não estou falando que ninguém deve sonegar, né? Mas não é fácil você escriturar tudo que é necessário. Então, projetos que igualem e que reduzam essa carga tributária e simplifiquem, principalmente, a carga tributária, são, sem dúvida nenhuma, embora não sejam... muita gente não goste, não queira, eu acho que eles devem ser defendidos, sim. E para você conseguir aprovar esse tipo de proposta, que não é muito bem vista por alguns setores, mas tem que apertar um pouquinho o cinto, a gente precisa defender, e só com um legislativo ciente, a gente vai conseguir aprovar. Obrigada, Kelly. Essas reformas, elas estão há muitos anos na pauta, né? A questão é a gente conseguir colocar. A gente sabe que é mais fácil nas trocas de governo, né? Pelo menos nos 2 primeiros anos de mandato de um novo governo, fica mais fácil, porque, via de regra, como a gente tem uma reeleição no Brasil permitida, na segunda parte do governo, boa parte dele já trabalha pela reeleição. E aí, como essas medidas são impopulares, elas acabam não sendo colocadas mais em votação. Temos mais perguntas aqui. O Michel quer fazer uma pergunta também. Fica à vontade, Michel. Bom dia, Kelly. Seja bem-vindo à Casa do Empresário, como a Naide, nossa presidente, disse. Bom dia, Naide. Vou fazer uma pergunta para ti em relação ao desenvolvimento regional, não só pensando também em Toledo, porque nós temos uma grande dificuldade aqui e vários gargalos. A implementação do novo modelo de integração ferroviária do Paraná, com ampliação da malha ferroeste, no trecho que interliga a atual estrutura da cidade de Guaíra, bem como a resolução, né, no trecho entre Guarapuava e Paranaguá, a duplicação e a efetiva conservação da melhoria das rodovias federais, seja por meio de nova concessão de pedágio ou investimentos por parte do governo federal. E a adequação, ampliação do aeroporto municipal da Alcanar Filho, são exemplos que minimamente a nossa cidade e a região merece. A gente sabe que nós temos poucos investimentos vindo para cá e tem poucas pessoas pensando em Toledo. Ainda bem que nós temos grandes líderes. Muito me admira e aí ficamos muito felizes termos uma mulher jovem também se colocando à disposição como deputada, candidata a deputada federal. E eu gostaria de saber de você, estando como nossa representante em Brasília, quais seriam, como você verifica isso, como você imagina fazer esse trabalho pensando nesses gargalos, em toda essa investimento em infraestrutura que nós temos aqui, essa grande dificuldade aqui no oeste do Paraná e principalmente em Toledo, para escoar a nossa produção agrícola, né, e entre outros. Nesse mandato, nesses últimos 4 anos, a gente teve uma aprovação, um ajuste no transporte marítimo.
E o ferroviário foi muito discutido. Durante a paralisação dos caminhoneiros, a gente percebeu que a gente não pode ter uma única opção para escoamento de cargas. Aqui, quem acompanha qualquer tipo de precificação de commodity percebe a diferença que você tem nos interiores, e eu não estou falando só de soja, estou falando de muitas outras coisas, essa dificuldade de transição. A gente precisa de parcerias, privatização, e quando não possível privatização, a gente precisa de parcerias público-privadas para a transformação de qualquer tipo de construção da infraestrutura, seja ela ferroviária, seja ela rodoviária, seja ela marítima. A dificuldade que a gente tem aqui no Paraná, eu falo que o PIB interno, com relação a serviços e com relação à transformação de commodity, seja ela do agro ou não, não dá para entender como o Paraná não está maior, a não ser que você saia andando de carro. Ou que você precise... Toledo agora tem aeroporto, nos últimos 4, 5 anos, né? Eu sou do Sudoeste, Francisco Beltrão, que é uma das maiores cidades do interior do Paraná, está começando agora. Pato Branco também não tem. Foz a gente tem pouquíssimos voos. Cascavel, muitas vezes, eu tinha consultor SAP, e às vezes a gente perdia dois dias de consultoria porque o avião não conseguia descer em Cascavel, tinha que vir. Então, para o Paraná é muito importante, para o interior é muito importante. Não haverá competitividade, continua não havendo competição adequada, competitividade de preços, se a gente não trouxer esse tipo de melhoria. E outra, o Estado ele não deve ser responsável sozinho. Porque o Estado ele deveria, no máximo, e já é bastante difícil cuidar de educação, saúde e segurança pública. A parceria, e uma parceria justa, com a iniciativa privada para a transformação disso, para a construção de infraestrutura, seja ela de transição, seja ela de hospitais, escolas e afins, só assim a gente vai conseguir realmente fazer rápido, porque outros países conseguem fazer rápido, só o Brasil que tem obras, a gente tem obras aqui próximo, Cascavel, né, tem um túnel ali que faz 6 anos que não sai. Se não tiver parceria público-privada decente, a gente não vai conseguir essa transição. Obrigada, Kelly. O Mário também quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Mário. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Acho extremamente importante, reconheço a importância da tua até coragem em se dispor a participar do pleito como candidata. Gostei muito das tuas colocações, da tua visão. Porém, o caminho político partidário, uma eleição, não é o único caminho que nós temos para ajudar a pensar, propor sugestões e fazer as coisas acontecer da melhor forma. Então, é uma pergunta, mas é uma colocação também, que até pela tua postura, pela tua visão, a pergunta é se você participa de alguma organização, de alguma entidade que não seja político-partidária, porque que nem nós aqui no associativismo ou outras organizações que a gente participa, a gente percebe que a gente consegue estar mais próximo das lideranças políticas e apresentar as demandas, né, com mais força. Então, talvez esse caminho que você de se candidatar seja mais difícil. Então, o que eu faço é Não sei se você já participa, mas é um convite para participar dessas entidades, que é um caminho que a gente acha que mais fácil de você estar perto disso e propor, trazer as suas ideias, seus conhecimentos, para nos ajudar. A gente precisa de novas lideranças, e eu acho que você teria um perfil para isso. É só uma pergunta se você participa e uma sugestão de convidar você a participar. Você está certo. Eu sou uma pessoa bastante técnica. Uma das dificuldades que eu encontrei e aprendi muito com outras lideranças, eu, por sorte, conheço e tenho o contato com muitas lideranças que estão me ensinando. Em Toledo, não, realmente eu não participo de nenhuma entidade e realmente, muitas vezes, um revés. Tenho muito para falar,
tenho muito para ajudar e agregar, construir, mas essa vida mais institucional que vocês têm, eu realmente não tenho. Queria até aproveitar o gancho. Outra dificuldade, não digo uma dificuldade, mas em relação a outros candidatos, a minha candidatura ela é 100% com dinheiro privado. Eu não uso um centavo de dinheiro público, meu partido não usa um centavo de verba pública, porque a gente acredita que os impostos precisam ser revertidos para a sociedade. Agradeço o convite. Essa aparição pública, para mim, que sou uma pessoa um pouco mais reservada, me mostrou isso. Veio como um tapa na cara, vou ser bem sincera. A minha preocupação em crescer academicamente e no trabalho, e como profissional, muitas vezes me tirou de cena do meio público, do meio dessa troca. Eu já participei, sim, de outras entidades, tanto sou católica, já fui catequista, já fui... participei de grupos de coroinhas e outras coisas, também já participei de algumas entidades no âmbito de TI, mas isso lá na região sudoeste. Em Toledo, não. Agradeço o feedback. Eu acho que uma das coisas que faz com que a gente viva esse atual cenário político tem a ver com isso, com essa baixa participação de forma organizada da sociedade, né? A gente está aqui na associação comercial e a gente também percebe essa dificuldade que é de movimentar as pessoas. E a política, ultimamente, tem sido desinteressante para a população em geral. Então, é mais difícil ainda para a gente comunicar à população, ao nosso associado, ao eleitor, a importância de participar politicamente. A gente vê o nível de abstenção nas eleições, a gente vê o nível de voto branco e nulo. E é uma forma errada de protestar, entre aspas. Ela não leva a nada, ela não dá resultado algum. Então, por isso, é tão importante esse trabalho que a gente faz de forma associativista na associação comercial, de forma voluntária. É sempre bom deixar isso colocado. Eu estava ainda ontem também comentando sobre isso. A gente não ganha nada para estar aqui na associação comercial, os empresários dedicam o seu tempo aqui. Então, é realmente importante essa participação. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai achar os caminhos por meio de tanto emaranhado, como você falou que tem, para a gente mudar esse nosso país. A gente tem mais um tempinho para alguém fazer mais alguma pergunta? Edésio, fique à vontade. Bom dia. Parabéns, Kelly, por sua coragem e postura, principalmente. Uma pergunta que tem já em parte colocada, mas apenas para aprofundar, que é ligada à questão de infraestrutura e nem aeroporto, né? Cascavel, todos sabem os problemas que temos com decolagens e pousos, né? Apesar das melhorias que aconteceram lá, ainda tem essa dificuldade. Enquanto que aqui o aeroporto nosso de Toledo, já mais do que provado que é um dos melhores, né, do sul do Brasil em termos de possibilidades dessas operações. E a questão precisa de infraestrutura, precisa de melhorar. E a pergunta aqui colocada é o seguinte: que esforço a senhora fará nesse sentido para concretizar efetivamente melhorias em nosso aeroporto, visando justamente esta possibilidade de ampliar operações? Esse ano, na verdade, esse semestre, a gente teve a privatização de dezenas de aeroportos no país. A gente tem diversos aeroportos no Brasil, os melhores, inclusive, que são administrados pela iniciativa privada. Ainda não eram privatizados, mas são administrados pela iniciativa privada. Ninguém melhor do que a iniciativa privada que conhece a concorrência para administrar devidamente os recursos públicos. A gente perde muito tempo nas estradas, muito tempo em trânsito, muitas vezes, porque não é barato, né, viajar, e não tem muita opção, nem todas as cidades têm aeroportos. A gente precisa, o Partido Novo, os candidatos eleitos do Partido Novo, os deputados, eles trabalham com verbas técnicas. Existem projetos que são avaliados, e só então esse recurso é transferido. Em companhia com administradores locais, a gente pode sim trazer opções, definir regras e definir construções para a gente melhorar a construção desses aeroportos, trazer mais opções e com mais voos, mais adesão
do cliente, né, que é o passageiro, a gente conseguir construir ainda mais. A gente tem um exemplo em Curitiba, né, já foi administrado, eu acredito que até pela iniciativa privada, e aí sim, de forma técnica, medidas técnicas, a gente consegue trazer sim mais recursos para isso. Obrigada, Kelly. A gente vai deixar agora também, vai assinar aqui, nós vamos entregar a você um protocolo de intenções dos associados aqui, e vamos registrar essa entrega desse documento para você. Esperamos que você leia depois com bastante carinho, e aí a gente no futuro volte a conversar. Obrigada pela participação, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada.